aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um momento do nosso projeto Conquistar. Lembrando que o Conquistar é aquele projeto para você, aumentar os seus conhecimentos com relação aos temas que vocês já estudam, não é mesmo? É sempre bom, cada coisa a mais sempre vale a pena. Eu sou o professor Jefferson e nós estamos aqui em mais uma aula de Geografia sobre urbanização. Um tema que, como a gente já falou, independente de ser tema de vestibular, questão de vestibular e tudo mais, é um tema que está presente no nosso dia a dia, não é mesmo? É sempre muito importante a gente ver essas informações para a gente compreender o que está acontecendo mesmo, aqui, no nosso entorno, no nosso dia a dia. Outra coisa que você também tem que acompanhar são as redes sociais aí do Centro de Mídias, não é mesmo? Sempre verificando todos os materiais que chegam aí até você, além dos materiais que vocês já estudam normalmente, para se prepararem aí e ampliarem os seus conhecimentos. Pessoal, esta aula sobre a urbanização, se chama Vida Urbana. A cidade não para. Nesse momento, pessoal, a gente vai conhecer temas relacionados à urbanização brasileira, à rede urbana no Brasil, como é que está aí a urbanização brasileira, os fatores atrativos e repulsivos aí para as pessoas irem para as cidades, as funções das cidades e várias outras informações neste momento da aula. Então vamos começar, porque agora nós temos aí exemplos do dia a dia para vocês. Vamos começar. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui que está muito presente nas cidades aí do mundo todo, mas a gente vai dar só um exemplo. Nós estamos aqui no nosso software Google Earth, que é muito conhecido, inclusive, e eu quero fazer uma pesquisa junto com vocês aqui de um lugar bem conhecido da capital do Amazonas, que é o Museu da Amazônia, que fica onde é localizada a reserva Adolfo Duque. E olha só como ele está localizado. Essa aí é a entrada do lugar, ó. E nós temos uma área que é toda verde, que é onde fica a reserva Adolfo Duque, só que ao redor, observem, tem todo um bairro construído. É uma imagem fantástica, porque é uma reserva gigantesca no meio da cidade de Manaus, só que do outro lado da rua de onde fica essa reserva, tá tudo urbanizado, tá tudo construído. É uma cena, pessoal, que é muito comum em vários lugares aí no mundo todo, no Brasil também. Situações como essa estão diretamente relacionadas com a questão da urbanização no Brasil e no mundo todo também. Mas quando a gente fala apenas de Brasil, a gente consegue analisar que esse aumento, esse crescimento de áreas urbanizadas tem sido cada vez mais comum e é isso que a gente vai ver agora, vendo aí o nosso conteúdo. Vamos dar uma olhada. Pessoal, o crescimento das cidades e também aqui no Brasil, ele está relacionado aí a diversas situações, tanto com relação a maior oferta de empregos, maior oferta aí de indústrias, a própria urbanização mesmo acaba atraindo as pessoas para irem para cidades mais urbanizadas. Aqui no Brasil não foi diferente em relação ao mundo todo. Vamos dar uma olhada nesses dois mapas agora aí. Eles mostram as cidades que tiveram aí um crescimento na quantidade de pessoas, cidades que se urbanizaram ainda mais no sentido de quantidade de pessoas mesmo, ao longo do tempo. Nós temos aqui em 1940, estava estruturado dessa forma, Basicamente aqui, ó, sudeste do Brasil, litoral brasileiro, era basicamente aí como estava estruturada as áreas bastante urbanizadas do Brasil, Quando a gente vem para 2010, olha a concentração cada vez maior nessa parte aí do território brasileiro. Isso representa o quê? Que depois de todas essas décadas, aconteceu diversas situações que fizeram com que as cidades crescessem no Brasil, no sentido de aumentar a quantidade de pessoas morando em áreas urbanizadas. O que o Brasil é hoje, a quantidade de pessoas que vivem em áreas urbanizadas aqui no território brasileiro, não foi do nada, gente? Teve todo um processo aí, toda uma mudança que foi acontecendo ao redor do tempo, ao longo do tempo, ao longo aí de algumas décadas. Nós vamos ver agora nessa próxima tela com relação ali a um pequeno histórico, Como é que foi aí mais ou menos a urbanização do Brasil ao longo do tempo? Quando a gente vê a história do Brasil, gente, é basicamente quando o Brasil começou a ter fábrica, quando o Brasil começou mesmo a aumentar bastante
a quantidade de fábricas, de industrialização, consequentemente as cidades foram crescendo, e esse crescimento, gente, ele aconteceu muito, principalmente na região sudeste do Brasil. A gente observa no período ali entre 1950 e 1980 algumas características que formaram o processo de urbanização do Brasil, crescimento das cidades, aumento da população nas cidades, que é exatamente o intenso êxodo rural, né? Que é exatamente aquela situação de você sair do campo e ir para a cidade. Isso aconteceu muito nesse período da história do Brasil. E principalmente a chamada migração interregional, pessoas que saíram principalmente do Nordeste do Brasil, né, do sertão nordestino, das cidades nordestinas, e na grande maioria dos casos, pessoas que foram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para as capitais do Sudeste em geral, né? Foi um movimento que aconteceu e isso fatalmente acabou causando um aumento de população no território brasileiro, porque tinha muita coisa para fazer, construção para fazer, muitas construções, asfaltamento, diversos trabalhos, indústrias, e isso acabou causando, como está aparecendo nesse outro tópico aí, a concentração progressiva e acentuada da população em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. Então, historicamente falando, foi assim, a segunda metade do século XX, basicamente, aqui no Brasil, onde houve esse aumento cada vez maior de pessoas. Quando a gente vai para um próximo período, como a gente vai ver na próxima tela, quando a gente vai observar aí da década de 80 até mais ou menos hoje em dia, a gente já vê cidades que cresceram cada vez, ainda mais aqui no Brasil, formando aí as chamadas metrópoles regionais. É o caso de algumas cidades médias, que representam ali a maior tendência de crescimento urbano, né? Cidades como São Paulo, que é uma grande metrópole nacional, mesmo São Paulo não sendo a capital do Brasil, ela é uma cidade que é muito importante. Muitas sedes de empresas, muitas fábricas, muitas pessoas vivem nesses lugares, né? E também, né, ao longo da década de 80 até hoje em dia, né, a gente observa a questão da migração urbana-urbana, que também é um tipo de migração interregional, né, pessoas que saem do norte, vão para o sudeste, ou até mesmo pessoas que vieram do Nordeste para o Sudeste e estão voltando para o Nordeste, né, acontece também isso, né, migração interestadual, entre estados, e tudo isso, gente, atualmente acabou causando uma mudança muito grande nas características urbanas do Brasil, como está aparecendo no terceiro tópico, né? Como está aparecendo aí no terceiro tópico. Se lá em 1920 nós tínhamos 16% de pessoas vivendo em cidades, em áreas urbanizadas, esse número pulou para 85%, né? Dados aí de 2013, dados aí um pouco mais atualizados. Então, são assim, é muito grande essa variação na quantidade de pessoas que foram morar em cidades. O Brasil é um país que ele é muito urbanizado, que tem muitas pessoas vivendo nas cidades e, consequentemente, acaba causando aquela situação do inchaço, né, da população, principalmente nas grandes metrópoles, né? E além das grandes capitais, outras cidades também acabaram crescendo nesse mesmo formato aqui no Brasil. Aconteceu o quê? Uma descentralização. É aquela cidade que era cidade de interior, por exemplo, mas começa a atrair muita fábrica, né? E, consequentemente, muitas pessoas acabam indo para lá. É só um exemplo de cidades que não são capitais, mas também estão crescendo da mesma forma. Várias cidades, principalmente lá na região sudeste do Brasil, onde várias cidades acabaram crescendo bastante. Pessoal, eu quero que vocês observem aqui agora na nossa tela como que aconteceu. A gente vai dar uma olhada nessa dica desse momento aqui da aula. A gente está vendo agora, eu vou ver junto com vocês aqui, como que aconteceu a urbanização assim em linhas gerais, em toda a região, todas as regiões do território brasileiro. Começando aqui pela região sudeste, aquelas frases assim para a gente fixar o conteúdo mesmo de como que aconteceu a urbanização no Brasil, né? Quando a gente fala da região sudeste, a gente vê que a população urbana ela já ultrapassou a população rural já na década de 50. Foi a primeira região do Brasil que se urbanizou assim de maneira muito intensa, devido ao histórico do Brasil, né? Continuando, a gente vai para uma próxima região do Brasil, para como é que é, né? Em linhas gerais aí a questão da urbanização, vendo a região sul do Brasil,
que demorou um pouco mais para se urbanizar, porque a região sul sempre teve uma vocação para a questão da agropecuária, né? Agricultura familiar, mas, né, a partir da década de 70 aí, Porto Alegre, Florianópolis, várias outras cidades se urbanizaram bastante, né? Próxima região que a gente vai ver agora aí dentro do território brasileiro vai ser a região Nordeste, né? Aquela situação que a gente falou, uma lenta urbanização, porque ao longo da história as pessoas foram para a região Sudeste. Próxima região que a gente vai ver agora aí, né, dentro do território brasileiro, é a região Centro-Oeste, que tem aquela característica da vocação para a produção agrícola, né? Agropecuária, mas principalmente a região Centro-Oeste se urbanizou por causa da construção de Brasília lá na década de 60, né? E por fim, a gente tem aí a região Norte, como a gente vai ver, que ainda, né, teve uma urbanização bastante lenta, só que a gente tem ali, ó, Manaus e Belém como sendo grandes metrópoles aqui da região Norte, e tem essa característica. Então, de maneira geral, gente, a urbanização nas regiões do Brasil funcionou dessa forma. Vamos continuar então com mais um exemplo do dia a dia? Pessoal, uma das coisas importantes da urbanização é a migração, né, de pessoas de um lugar para outro. E eu quero que vocês acompanhem agora esse QR Code, coloquem aí a câmera do seu celular na tela para você poder acompanhar esse QR Code que mostra uma notícia do portal G1, que traz o seguinte, está dizendo aí que Curitiba é a cidade brasileira que mais recebeu migrantes venezuelanos, indica o governo federal. É uma notícia bem recente, né, que mostra exatamente que as pessoas a maioria dos venezuelanos saíram da Venezuela e foram para a cidade de Curitiba e outras cidades também. E nessa notícia, gente, tem vídeos, tem informações muito interessantes das histórias dessas pessoas, né, que foram para esses lugares aí, os motivos. Então é uma notícia que é muito interessante e que tem totalmente a ver com essa situação da questão da urbanização, porque essas pessoas foram para lá por algum motivo. Então fica a dica aí para vocês. Gente, a migração é uma coisa assim que é muito importante na vida de uma pessoa, né? É um momento assim muito especial, né? Tanto no bom sentido quanto no mau sentido. Mas lembrando sempre, gente, que as pessoas migram de um país para outro, de uma cidade para outra, né? Sempre por algum motivo. E essas cidades que acabam recebendo migrantes, turistas, enfim, pessoas que vão para esses lugares aí, é sempre por algum motivo. Sempre tem algum motivo que faz as pessoas irem para determinada cidade ou até mesmo saírem da cidade onde a pessoa está. Também acontece isso, né? É exatamente isso que nós vamos ver agora nessa parte do conteúdo. Os fatores atrativos e os fatores repulsivos de uma pessoa ir ou sair da cidade de onde ela está. Começando aí com os fatores atrativos. O que são isso? O que são os fatores atrativos? São exatamente aquelas situações, aquelas características que uma cidade tem que estimula as pessoas a irem para determinada cidade, né? Às vezes, isso está associado, por exemplo, à industrialização de uma cidade. Quando você tem muita fábrica em determinada cidade, consequentemente, você vai ter ofertas de emprego. Então, as pessoas elas vão se atrair para essas áreas aí, né? Para ter alguma oportunidade de melhoria de vida. A gente está falando, inclusive, de história do Brasil, né? E do mundo todo também, né? A gente está falando aí, historicamente falando. Nas indústrias existe uma atração maior para áreas onde tem mais indústrias, mais fábricas, mais comércio, porque automaticamente tem geração de emprego nessas áreas, tanto no setor industrial quanto também no setor de serviços. Às vezes, pessoal, as pessoas, elas não é nem porque elas gostam daquela cidade, é o fator econômico que é o que faz com que a pessoa vá em busca de uma oportunidade de emprego. Pode ser também, pessoal, que aconteça, né? Pode ser que aconteça aí a situação de uma pessoa ir para determinada cidade porque ela se estudou, se especializou em determinada função, em determinada prática de alguma profissão em si, mas na cidade onde ela está, não tem. E aí ela surge uma oportunidade na capital daquela cidade ou numa cidade de um outro estado, talvez até em outro país. Então a pessoa simplesmente vai. É isso que a gente fala de fator atrativo, quando aquela cidade ela tem aquela infraestrutura, ela tem aquelas oportunidades, principalmente de emprego. É isso que torna uma cidade como atrativa
para determinada população, sejam trabalhadores ou até mesmo turistas também, né? A cidade também tem a sua atratividade ali com relação ao turismo. Lembrando aí que o turismo é uma das atividades econômicas que mais gera riqueza para uma cidade, né? Que gera bastante riqueza para cidades que têm vocação turística. E, consequentemente, os turistas não fazem turismo sozinho, né? Totalmente, né? Sempre tem redes de hotéis, sempre tem guias, atendentes, tem toda uma cadeia, né? Que, consequentemente, tem empregos para isso. Então, existem essas características também, além do comércio, além da indústria, também tem a questão do turismo que faz com que muitas pessoas vão, né, para esses lugares. Só que o contrário também acontece, né? Isso que a gente vai ver na próxima tela. Exatamente a questão dos fatores repulsivos, que é o contrário, né? Fator repulsivo é o fator que expulsa, né? Que causa repulsão, né? Que é quando, geralmente, no caso aí do Brasil, né, por exemplo, está associado às péssimas condições de vida existentes na zona rural. Às vezes não tem como acessar determinado serviço, a pessoa sofre do coração, né? E o hospital dali, daquela vila, daquela comunidade, daquela cidade, daquele município, não tem aquele atendimento, a pessoa vai ter que ir mesmo para a capital ou para alguma cidade que tem esse tipo de atendimento, né? Problemas relacionados à estrutura fundiária concentrada, né? Os grandes fazendeiros vão comprando terra doidado aí, a pessoa praticamente sendo expulsa, né? Também acontece situações aí como essa. A questão dos baixos salários, falta de apoio aos pequenos agricultores, né? Quando a pessoa não está numa cooperativa e que tem um terreno muito pequeno, é muito vulnerável também essa situação, né? A questão fundiária, ela daria uma aula inteira, né? Mas isso também acaba causando, de certa forma, com que as pessoas saiam do lugar de onde elas estão, né? Às vezes até mesmo contra a vontade, né? Como é basicamente nesse caso aí. E também pode acontecer, gente, até mesmo dentro de uma cidade urbanizada, como está aparecendo no terceiro tópico aí, pode acontecer a questão das más condições de vida, né? A pessoa está vivendo numa área que não tem infraestrutura nenhuma, ou é uma área que está muito violenta, é uma área ali, área vermelha, como dizem, né? Tem esse problema todo aí da pessoa não estar se sentindo bem, ela ou está sendo perseguida por algum motivo, mesmo estando em uma área urbanizada, ela simplesmente vai ter que sair dali. Ela vai ter que ir para uma outra cidade, para uma outra área, onde ela se sinta mais segura. Por exemplo, qualquer fator que seja prejudicial para um ser humano vai fazer com que a pessoa saia da cidade de onde ela está, né? Vai chegar pode ser até que aguente, mas vai chegar num ponto que ela não vai conseguir. Então, gente, as cidades aí, de maneira geral, elas podem, né, concentrar essas pessoas que vão se atrair para ir para essas áreas, que têm fatores atrativos, ou elas pode ser uma área, uma cidade ali que não tem as condições necessárias para essas pessoas e elas saem, né, que são fatores repulsivos. É sempre importante a gente entender essas situações. Por que uma cidade inchou tanto? Porque aquela cidade provavelmente, dentro da hierarquia urbana das cidades ao redor, é a cidade que tem a maior oferta de emprego, de serviços, do que as cidades vizinhas. Então as pessoas acabam, quando tem a oportunidade, indo para lá. Vamos dar uma olhada nessa dica que mostra essa tabela, né, exatamente do que a gente está falando aqui, né, que organiza essas ideias aí que nós falamos agora há pouco de maneira bem organizada. No caso dos fatores atrativos, como a gente está vendo aí do lado esquerdo dessa tabela, tem aí a questão dos empregos gerados pela industrialização, né? Isso aí acaba atraindo as pessoas, certo? As melhores condições de vida nas cidades mais urbanizadas, com mais ofertas e tudo mais, acesso a bens de consumo, escolas, hospitais, aquele exemplo que a gente deu, né? É aquele tratamento da pessoa que sofre do coração e tem que ir mesmo. Acaba indo para uma área que tem mais suporte nesse sentido, para estudar também, né? E mesmo maior interação cultural, né? Às vezes a pessoa, né, estudou mais, não sei, se identifica mais com uma área mais cosmopolita ou uma área com maiores possibilidades, né, de interação com outras culturas, né, outros estilos de vida, a pessoa simplesmente vai, né, para outras áreas que ela pode não estar confortável no lugar onde ela está. Quando a gente fala aí, ó, de fatores repulsivos aqui do lado direito, a gente já vê a outra situação, né? Concentração fundiária, como a gente falou, a mecanização das atividades agrícolas,
os baixos salários no lugar onde ela está, e até mesmo nas áreas urbanas a questão da gentrificação, né? A área onde ela mora começou a ficar muito cara e ela simplesmente vai ter que ir para áreas mais afastadas da mesma cidade de onde ela está. Isso também é outro problema. Vamos para mais um exemplo? Pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada nessas 3 cidades que vão aparecer aqui agora. Essa é Joinville, lá em Santa Catarina, uma cidade que é conhecida ali por ter muitas fábricas ali na região sul, né? Ela tem ali uma importância muito grande por conta das fábricas. Essa outra cidade é a cidade de São Carlos, em São Paulo. Tem muitas universidades nessa cidade. Muitos universitários vão para esse município só para estudar, né? Tipo Juiz de Fora também, em Minas Gerais. Já essa outra cidade aqui, que é Jericoacoara, lá no Ceará, ela tem essas praias bonitas aí, que atrai muitas pessoas, né, e tudo mais. Olha só que interessante, essas 3 cidades, dá para fazer coisas diferentes nessas cidades aí, né? Talvez em Joinville não tenha praias tão bonitas aí quanto em Jericoacoara. E ao mesmo tempo, aqui no Ceará, pode ser que não tenha tanta fábrica, né? Pode ser que não tenha tanta fábrica nessas áreas ali. Então essas 3 cidades servem como exemplo de como cada cidade tem a sua característica própria, né? Tem o seu talento, a sua vocação que acabou acontecendo. É sobre isso que nós vamos ver agora nesse conteúdo. Pessoal, nessa próxima tela que a gente vai ver agora aí, a gente vai falar sobre as funções das cidades, né? Exatamente os exemplos que nós vimos agora aqui das cidades, elas mostram que cada uma delas tem essa vocação, né? Muitas cidades se especializaram em determinadas funções, com características particulares, né? Olha essas 2 imagens, temos aí do lado direito os cassinos em Las Vegas. As pessoas que vão aí pro cassino lá nos Estados Unidos, né? Vão aí para fazer uma coisa específica, né? Vão jogar, vão se divertir, né? Turismo, não é? Já do outro lado, a gente está vendo uma imagem de uma celebração religiosa na cidade de Fátima, né, que fica lá em Portugal, né? É uma celebração aí do catolicismo, né, do cristianismo, para quem acredita, né? Então nós temos aí 2 momentos, 2 situações onde as pessoas vão para esses lugares para fazer uma coisa específica, né? É a vocação que determinadas cidades acabam tendo, acabam se especializando e acabam, consequentemente, atraindo pessoas. E mesmo assim, gente, existem outras cidades que conseguem ser o quê? Multifuncionais, como a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, cada cidade vai ter uma característica aí específica, né? Como a gente vai ver a partir de agora, né, alguns tipos de cidades, né? A palavra tipos de cidade não é muito legal, por isso a gente vai usar o termo aqui funções das cidades. É o que aquelas cidades têm de principal para oferecer ali para a população, né, para as pessoas que vão viver naquelas áreas ali. Vamos dar uma olhada. Esses 2 exemplos que vão aparecer agora são de funções de cidades político-administrativa, como é o caso de Brasília, né, a capital do Brasil, ela tem uma função específica, né, que é onde o presidente da República, o Senado, o Poder Legislativo, né, o Poder Judiciário organizam o Brasil, no exemplo aqui do Brasil, né? Ao mesmo tempo, a gente tem as cidades com função religiosa. É o exemplo de Fátima, que a gente viu agora há pouco, em Portugal, e é o exemplo também de Jerusalém, lá em Israel. É uma cidade que é importante para o cristianismo, né, para o islamismo, né, para o judaísmo, principalmente, né? É uma cidade muito importante para quem tem esse tipo de crença, né? Para quem acredita nessas coisas, né? Tem essa característica de ser uma cidade que atrai muitas pessoas para as celebrações, em respeito, né, a todas as situações dessas crenças. Então, a função é basicamente essa. Continuando, na próxima tela a gente vai ver outros exemplos. Nesse aí que a gente está vendo agora, existe a função turística ou de lazer. É o caso, por exemplo, aí, ó, dessa área que aparece na imagem da esquerda, Porto de Galinhas, né, no município de Pojuca, lá em Pernambuco. São praias muito conhecidas, né, muito famosas aí por serem muito bonitas, né, e que atraem as pessoas, não é para trabalhar em fábrica, é para conhecer as praias. É disso que a gente está falando, né? A gente também tem as cidades portuárias, viu, gente? As cidades que se especializam, geralmente cidades ali que ficam, né, à margem, né, do rio, do mar, e que tem ali nos portos a sua principal função. É o caso do Porto de Roterdã, lá nos Países Baixos, que a gente conhece como Holanda, principalmente, né? Então, o escoamento de boa parte da produção ali da Europa, da Alemanha,
passa pelo porto de Roterdã e vai para outros lugares, vai para outros países ali, né? Tem essa característica importante lá para eles. Na tela vocês, inclusive, estão vendo outros exemplos ali, né, de países, de cidades que também têm essa característica, né? Paranaguá, Busan, na Coreia do Sul, Hamburgo, na Alemanha. Continuando, vamos ter outros exemplos de cidades, né, com funções específicas. Nós temos aí a função industrial, né, que tem a característica, como está escrito, né? São cidades que têm uma quantidade de fábricas muito grandes e que acabam ali, se especializando na questão da indústria. É o caso de Camaçari, na Bahia, né? Também tem uma cidade que tem muitas fábricas. A área de Novosibirsk, na Rússia, Córdoba, na Argentina, Düsseldorf, na Alemanha. São cidades que têm muitas fábricas que se especializam nisso. Além disso, nós vamos ter, aí sim, as cidades multifuncionais. São aquelas cidades que vai ter fábrica, vai ter área turística, são cidades aí que vai ter questão ali, né? Questão de lazer, né? Vai ter universidade, né? Vai ter várias funções específicas. Geralmente as capitais, né? As capitais aí dos estados têm essa característica de ter, né, várias possibilidades entre si. Como a gente viu no exemplo, São Paulo, mas existem outras, né? Paris, né? Várias outras situações que Nova York, nos Estados Unidos, né, que tem essa característica de serem cidades ali que englobam diversas funções ao mesmo tempo. Então, gente, cada cidade, ela, na média, ali, vai se especializar em alguma coisa. Ela pode não ter fábrica, pode não ter muita matéria-prima, mas tem praias belíssimas. Então, né, a prefeitura ela vai trabalhar em prol ali de sempre garantir um atendimento legal para gerar o quê? Renda para aquela cidade. No caso das indústrias, tem ali os incentivos fiscais, né? Tem toda a situação fiscal ali para fazer as empresas chegarem naquela cidade, né? Poderem pagar impostos ali, alguns impostos para o governo, para se instalarem ali, tudo isso, e gerar emprego, né? Tudo isso também acaba acontecendo. Então, gente, eu vou deixar como dica aqui para vocês, né, sobre esse tema, exatamente uma lista que a gente vai ver agora, uma lista com as várias funções de algumas cidades, né? Nós temos aí cidades que têm funções específicas aí, né? É o caso, por exemplo, da cidade política, onde vai estar concentrado o poder executivo de um determinado país, a cidade legislativa, que vai concentrar o poder legislativo, a cidade judiciária, né, que é onde vai concentrar o poder judiciário. Essas três funções aí, por exemplo, se a gente for pensar em Brasil, concentra numa só, que é Brasília, né? Mas, por exemplo, na África do Sul, a África do Sul tem 3 capitais, né? Pretória, Cidade do Cabo, Bloemfontein, né? Que tem essas funções de serem a concentração dos poderes. Temos aí as cidades industriais, que já foram usadas como exemplo agora há pouco, né? A cidade comercial, que vai ter vendas a preços baixos, isso vai acabar atraindo pessoas para o comércio, para outros serviços, né? Cidade portuária, que já foi o exemplo que nós demos aqui, né? A cidade turística, que também foi um exemplo muito bom que nós verificamos agora aí, né? A Paris, França, é uma das cidades mais visitadas do mundo. As cidades com função religiosa, Jerusalém é uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e católicos, né? Para quem tem essas crenças, então as pessoas respeitam muito um lugar como esse, né? As cidades históricas, como é, por exemplo, a área de Roma, né, que historicamente falando é milenar, né? E isso acaba atraindo a questão tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista comercial para turismo, né? Cidade universitária, devido à quantidade de universidades. A cidade dormitório, geralmente as pessoas vão para uma cidade pertinho da fábrica ali, né? Como é o caso aqui do exemplo de São Paulo que a gente está vendo aí. Pessoas dormem em Americana, porque é mais barato o aluguel, e vão trabalhar em Campinas, que é uma cidade próxima. A cidade defensiva, né, que tem aí uma função mais militar. E a gente tem aí cidade sustentável, com um controle maior, cidade inteligente, que tem um controle ali, né? Controle da poluição, monitoramento. A gente tem também as cidades independentes e as cidades-estado, né, que tem ali características específicas de cidades que tem ali, né, tem uma certa independência em relação ao país da qual elas pertencem. Inclusive, a gente pode considerar como cidade-estado, né, Singapura, lá na Ásia, né? É uma área muito pequenininha, mas é uma área independente, né? Por isso que a gente chama de cidade, mas uma cidade-estado.
todas as cidades têm alguma função específica. Né? Qual será a função, o talento da cidade de onde você está nesse momento, né? Pessoal, vamos encerrar essa aula. Pessoal, esses exemplos aí, né, eles são muito importantes para a gente compreender a dinâmica da urbanização, né? Você compreender um pouco mais, né? E em homenagem às cidades religiosas, eu vou fazer uma selfie em homenagem às cidades religiosas. É isso aí, gente. É sempre muito bom, né? Verificar qual é a função das cidades, várias informações sobre as cidades, mas também é muito importante, ó, ver as redes aí do Centro de Mídias, hein? Continuar verificando aí os materiais que vocês podem receber pelo Projeto Conquistar e sempre continuar estudando, hein? Continuar vendo mais materiais aí para vocês ampliarem os conhecimentos de vocês. Tchau, pessoal!